Se você tem sua Bíblia, por favor, abra comigo nesta noite no livro de Atos, capítulo 22, começando no versículo 6. Livro de Atos 22, começando no versículo 6. O grande médico Lucas escreveu estas palavras e disse assim: Ora, aconteceu que indo eu já a caminho, chegando perto de Damasco, claro que Paulo é quem está falando aqui, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem é, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que habitavam ali, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou, para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Quero usar como tópico nesta noite: o Deus de nossos pais te escolheu, tirado da passagem bíblica no versículo 14. O Deus de nossos pais te escolheu. Abaixe sua cabeça nesta noite e vamos orar. Pai, dependemos muito da tua unção, da tua presença, do teu poder e da sua direção. Oro para que o Senhor nos ajude com tua palavra a colocar o poder das trevas para correr e repreender as forças do inferno, vencer na sua palavra. Oro para que o Senhor venha ungir não só a minha pessoa, mas todos aqui, quem nos escuta também assistindo o programa, que eles possam fazer mais do que assistir, mas participar da tua graça. E Deus, eu peço tudo em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Toda a história da Bíblia, a palavra de Deus, é a história de Deus buscando, procurando, querendo o homem. Pare para pensar nisso. O homem não busca a Deus, Deus busca o homem. Desde o princípio, sempre foi assim. Quando o homem caía, o homem não buscava a Deus, querendo ser redimido ou liberto. Deus buscava o homem. Todos vocês assentados aqui nesta noite, todos me assistindo pela televisão, salvos pelo sangue de Jesus, você não é salvo porque você buscou Deus para que Ele te salvasse. Você foi salvo porque Ele te buscou para te salvar. Essa é a história da redenção. Essa é a palavra de Deus. E naquele dia memorável, há quase 2000 anos atrás, quando o apóstolo Paulo esteve em Jerusalém e disse isso para aqueles que eram totalmente contra ele, ele disse que tinha perseguido a igreja de Deus, ele disse que era um inimigo de Jesus Cristo. Ele contou o quanto odiava tudo que tinha a ver
com o que depois seria chamado de cristianismo. É algo irônico, mas muitos de vocês aqui foram inimigos do Evangelho de Cristo. Muitos pela televisão foram inimigos do Evangelho de Cristo, mas milagre dos milagres. Hoje você é salvo, hoje você não vive aonde vivia espiritualmente falando. Você foi mudado. Aleluia! Que milagre! Você foi escolhido. E eu quero que você entenda isso nesta noite, porque é a coisa mais importante, escolhido por Deus. Em nossa mente pobre e finita, quando tentamos entender o esplendor do céu, nós estamos muito destituídos do que realmente existe lá. E eu não consigo entender a onipotência, que é todo poder. Minha mente não compreende algo assim, mas Deus é onipotente. Não consigo entender por completo a onisciência, que Deus sabe de tudo, passado, presente e futuro, mas Deus sabe de tudo. Eu digo a palavra, sei como pronunciar, eu entendo na medida que um homem comum consegue entender, mas não acho que ser humano nenhum pode entender alguém que sabe de tudo. E Deus é onisciente, sabe de tudo. Ele não é só onipotente, onisciente, mas é onipresente. Ele está em todo lugar. Eu só posso ir para um lugar de cada vez, mas a presença de Deus está em tudo que é lugar. Davi disse que se eu fizer minha cama no inferno, ali o Senhor está. Quero te dizer que você pode tentar tirar Deus do seu pensamento. Educadores podem tentar removê-lo dos livros de educação e colocar evolução ali. Você pode tentar tirá-lo da sua cabeça, mulher, como se ele não existisse, mas Deus está aí, está em tudo que é lugar, e um dia você vai prestar contas a Ele. Eu não sei o que acontece no céu quando Deus escolhe, mas Deus disse a Ananias: fala para Paulo que eu escolhi ele. Paulo na época era Saulo, né? Era um hebraico de grego, que é Paulo, escolhido. Eu estive em um culto há alguns anos atrás, um pastor amigo meu, entre outros, estava comigo. Depois do culto naquela noite, foi em Little Rock, em Arkansas. Ele chegou e falou assim para mim: olha, Jimmy, ele foi o pastor N.W. Colbert, era pastor da igrejinha onde minha família foi salva há muito tempo atrás, quase meio século atrás. Ele era o pastor dessa igrejinha onde fui criado, uma igreja pequena no noroeste de Louisiana. E ele disse: eu quero falar algo para você que talvez você não saiba. E disse: eu estava em um culto de oração, isso hoje em dia já faz 40 anos. E ele disse assim, falou o nome de algumas mulheres que estavam lá e disse assim: a sua mãe estava lá, seu pai também, sua avó também, sua tia Irene estava lá, você estava lá e mais 2 ou 3 outras pessoas também. Em um culto de oração, como fazem em muitas igrejas, algumas ainda fazem. E ele disse que enquanto orávamos e buscávamos a Deus, esse pequeno grupo, naquela igrejinha, naquela cidadezinha pequena, ele disse que alguém começou a orar em línguas. E aí veio a interpretação, e em meio à interpretação, aquela pessoa disse que tinha uma pessoa naquele grupo ali, que tocaria o mundo para Jesus Cristo, que tocaria nação após nação após nação. Ele estava ali cheio de lágrimas nos olhos, dizendo: enquanto ouvia aquela interpretação e olhei para aquela reuniãozinha, no meu coração ainda que eu tinha escutado, eu não acreditei na interpretação. Ele disse: eu olhei para a sua avó e ela já tinha uma idade avançada, olhei para a irmã Maglota e ela também já
tinha idade avançada. Olhei para sua mãe e seu pai, amava muito a eles, mas eu duvidei que eles cumpririam uma profecia desse tamanho. Aí ele disse que olhou para mim e os outros meninos que estavam ali: você estava descalço? Você estava com uma camisa ali, você tinha 8 anos de idade. Um garotinho. E ele disse: seu cabelo todo atrapalhado. Minha mãe vivia tentando pentear meu cabelo quando eu era pequeno. Meu primo Jerry Lewis e eu, às vezes um cortava o cabelo. Parecia que eu era um rejeitado que tinha acabado de fugir de uma explosão. E ele disse que orou para aquela reunião de oração e falou: Deus, isso não é possível, que alguém aqui iria cumprir uma profecia dessas. Mas ali, chorando, ele disse assim: agora sei que aquela profecia era real e veio de Deus. Escute aqui. Você nessa noite me escutando, você assistindo pela televisão, não pode entender quão importante é o que estou dizendo. Você foi escolhido. Você está entendendo? Você compreende? Escolhido por Deus. Graças a Deus. E em toda a esquina que tem a torre de uma igreja apontada para o céu, ali existem pessoas cantando sobre Jesus Cristo e um pregador atrás do púlpito dizendo que Jesus é Senhor. Nesse país, o livro que mais vende até hoje é a palavra de Deus. Aleluia! Você foi escolhido. E quando você pega a sua moeda, você lê a última proclamação que Abraham Lincoln fez antes de ser morto: em Deus confiamos. Você mora na América, você liga a televisão e ali tem muita coisa podre, suja e lixo, mas graças a Deus tem um evangelho que vem na TV 24 horas por dia dizendo que Jesus salva e o sangue dele lava mais branco que a neve. Você está escolhido. Escolhido. Eu estava em Singapura algumas semanas atrás. Parei em um templo hindu. Entrei ali, eu parei para olhar outra coisa, atravessei a rua, e tinha um templo hinduísta. E eu entrei ali. Estavam tendo uma feira lá, com muita gente de pé naquele lugar. Perguntei se podia entrar e observar o que estavam fazendo. Cheguei, fiquei muito tempo olhando aquilo, era uma sujeira, o pé não estava só sujo, mas completamente imundo. Tinha umas marcas feias na parede, e tinham alguns ramos sem folhas ali, algum incenso fedorento que estava queimando ali, de algo terrível, uma mistura horrorosa. Eu vi seres humanos pegar o dedo, passar naquilo e depois passar no rosto e se arrastar assim, inventando uma fala, se prostrando diante de milhões de deuses do hinduísmo. E do hinduísmo, tudo que é religião do inferno apareceu. Fiquei olhando aquilo, olhando para as faces, olhando para os olhos vazios das pessoas que estavam orando aos patriarcas e aos ancestrais, e orando, rezando para que voltassem à vida de uma forma maior do que agora. E eu estava ali, saí dali e falei: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Alguns de vocês me assistindo agora dizem: tudo é a mesma coisa. Todas essas religiões são iguais: cristianismo, budismo, confucionismo, hinduísmo, seja o que for, islamismo, catolicismo, protestantismo, é tudo igual. Irmão, não é tudo igual, não. Glória! Nessa noite eu vou te dizer porque não são todas iguais. Todas as outras podem ser iguais, mas o cristianismo não é uma religião,
é um relacionamento, e é um relacionamento com uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis e o mais belo entre os milhares. Aleluia! Glória a Deus! Se eu ficar feliz, não estou ficando feliz por causa de algo inventado. Não estou ficando feliz por uma tradição fria e morta, mas estou me alegrando porque tenho fé e certeza que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que Ele abriu os seus braços e disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Louvado é o nome do Senhor. Fui escolhido, fui escolhido, fui escolhido. E você, seus repórteres patéticos que ficam tentando me parar, mas o inferno vai congelar antes de você parar e calar a voz que vem do meu coração, contando para todos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Glória, aleluia, aleluia. Eu ia ter vergonha de gritar assim por uma denominação. Se eu estivesse exaltando apenas talentos, eu teria vergonha. Se eu estivesse aclamando por um ingresso para escutar um cantor de rock afeminado, com a munhequinha assim, ó, e cantando uma musiquinha, eu ia ter vergonha. Oh, mas eu louvo a Jesus, eu grito por Ele, me ajoelho aos pés dEle, digo que Ele é Senhor, eu não tenho vergonha e jamais terei vergonha. Ele me escolheu. Talvez alguns de vocês que não estão acostumados com alegria assim, possa ficar um pouco ofendido. E talvez você deseje que eu me acalmasse. Daqui a pouco eu acalmo. Quem sabe depois, quando for para casa e deitar na cama para dormir, aí eu vou acalmar. Aleluia. Escolhido, escolhido, escolhido. Graças a Deus eu não estou esperando voltar como se fosse um macaco ou outra coisa. Graças a Deus, porque meus patriarcas não estão vagando por aí como elefante ou touro ou vaca. Graças a Deus, a minha mãe está com Jesus Cristo hoje, caminhando nas ruas da glória, porque eu sei que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Escolhido, escolhido, o Deus de nossos pais te escolheu. Aleluia. Estou sentindo, hein? Meu Deus, eu estou sentindo. Ananias estava diante do maior perseguidor da igreja, Saulo, e disse: Deus te escolheu. Você está mudando de direção. Alguns estão sentados na frente da televisão agora aí. Você gosta da cervejinha, de um vinho, de um rabo de saia, vamos ser sinceros. Você gosta de apostar nos cavalos, gosta de tudo, mas algo vai te pegar, algo vai te mudar, vai mudar sua vida, vai mudar sua direção, porque Deus te escolheu. Glória, aleluia. Alguns aqui, a esposa está orando por você faz muito tempo, mas Jesus vai pegar você de jeito, e você vai mudar, você vai mudar, você vai mudar. E Ananias disse para Paulo, eu gosto de chamar de Paulo: Paulo, é por isso que Deus te escolheu. Agora Deus nos escolhe com um propósito. O céu não faz nada por acaso, nada acontece do nada sem querer, como coincidência. O céu sempre está em ordem perfeita, o governo da glória é perfeito. Ele disse a Paulo, em primeiro lugar: Deus te escolheu para conhecer sua vontade. Conhecer a vontade de Deus.
Agora, é isso que eu vivo tentando fazer, conhecer a vontade de Deus. Um repórter me perguntou outro dia, quais seus planos para o futuro? E eu falei, não tem. Nunca tive planos. Eu tento descobrir qual é a vontade de Deus e sigo em frente. Sou apenas uma voz, o que Ele mandar fazer, eu faço. Só quero conhecer a vontade de Deus, e não a vontade do Jimmy Swaggart, ou o desejo do Jimmy Swaggart, mas a vontade de Deus. E eu quero continuar falando aqui. Deus tem uma vontade para o mundo e para você, mas é muito mais do que isso. Ele tem uma vontade distinta para cada um de vocês aqui, feita para a sua vida, para você. Agora, isso, eu estou saindo um pouco do tópico aqui, vou sair um pouco, mas eu quero mencionar isso. É por isso que o aborto é tão terrível. É por isso que 1,5 milhão de bebês assassinados no ventre de suas mães é uma abominação tão grande para Deus, porque Deus, no momento da concepção, muitas vezes, não sempre, se Ele escolhe fazer isso, até antes da concepção, Ele conhece aquela criança. Ele disse em Jeremias, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu te conhecia. Glória a Deus. Ele disse para Elizabeth, o santo que há no teu ventre. E a poderosa Suprema Corte e nossos educadores decidiram que sabem mais do que Deus, e em sua ignorância, na sua estupidez, na sua burrice aguda, tremenda. Isso é o que eu posso dizer em público, né? Se você quer saber o que eu penso mesmo, me pergunte no privado, tá? Acham que sabem mais do que Deus. Mas um daqueles 1 milhão e 400, 500 milhões que foram assassinados nos últimos anos aí, podia muito bem ter a cura do câncer em mãos, no seu cérebro, entendeu? Um daqueles, a vontade de Deus podia ser que ele fosse outro Billy Graham, outro Dale Moody, outro apóstolo Paulo. A vontade de Deus podia ser, não, espera aí, Jimmy Swaggart, a maioria daquelas pessoas eram de partes pobres, não é? Vinham de famílias simples e humildes. Ah, mas se você pensa assim, você é tolo, porque Deus pode pegar o que não é nada e transformar em algo glorioso. Oh, aleluia, aleluia. E milhões de bebezinhos negros assassinados. A vontade de Deus podia ser que outro George Washington Carver, que pegou um amendoim e transformou em 10.000 coisas com a ajuda de Deus. É a vontade de Deus. Garoto e garota, se você encontrar a vontade de Deus para a sua vida, você vai encontrar o segredo de tudo que é bom, nobre e grandioso. Você vai ter encontrado a resposta, a ponte, o segredo de ter uma vida plena na vontade de Deus. Eu e a Francis, mais ou menos há, sei lá o que, 17, 18 anos atrás, estávamos em uma igrejinha no Alabama, em um culto, e viajávamos na época, já fazia mais de 10 anos, igreja após igreja, e a obra evangelística é difícil. Eu sou evangelista, Deus me chamou para ser evangelista. Existem 5 ministérios na igreja: apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. Eu sou um evangelista. Alguns de vocês se perguntam por que prego assim. Porque ele fala o que ele fala. Eu sou um evangelista, bobão. Quando o seu pastor se levanta toda manhã, ele pega o cajado. Quando eu me levanto, eu pego a espada. Aleluia, eu sou evangelista.
Estávamos cansados, de hotel para hotel, de um hotel para o outro. E não estou falando dos melhores, dos maiores e bonitos, estou falando dos piorzinhos. A Francis tinha que pegar desinfetante para limpar o lugar. O Doni foi para 32 escolas. Eu tinha vergonha disso, vou ser sincero, viu? Tinha vergonha que as pessoas soubessem que arrastávamos o nosso garoto por toda a nação, mudando de escola todo mês. Hoje, nosso ministério tem 750 empregados e às vezes as pessoas se mudam para Baton Rouge para trabalhar conosco, trabalhar para nós, e o filho tem que mudar de escola uma vez na vida e acham que é algo terrível, e nós já mudamos o nosso mais de 30 vezes. E eu estava muito cansado. Uma igreja apareceu, perguntei ao Senhor se eu podia pastoreá-la. Uma igreja pequena no Alabama, o escritório do pastor era um pouquinho maior que esse piano aqui, sério. Eu me deitei no chão, assim, deitado no chão, assim, chorando muito, soluçando, por 1 hora, 1h30, 2 horas, falando para Deus que eu estava cansado das baratas, nesses quartos de hotel barato, cansado de viver na mala, né, com a roupa na mala, dirigindo pela nação, e olha, cansado. E alguém falou, achei que o evangelista ficava nos melhores hotéis. Querido, a primeira vez que eu fiquei num hotel bom, achei que eu tinha ido para o céu. E o Senhor me ouviu por 1h30, e eu disse, Deus, eu queria aquela igreja, mas eu tive bom senso de dizer outra coisa também. Eu falei, Senhor, desde que sou criança, escuto dizer que você tem algo que chama a vontade permissiva, e se isso existe eu não quero. Quero sua vontade perfeita. É o que eu quero. Quero conhecer a vontade perfeita e aceitável de Deus. Olha, na época, eu não sabia de nada da rádio. Eu nem sonhava que esse ministério entraria em 605 estações de rádio no mundo diariamente. Nunca sonhei que estaria em 750 estações de televisão. Nunca sonhei que nossa obra missionária tocaria 138 países do mundo hoje. Nunca sonhei que Deus nos ajudaria a construir igrejas, escolas bíblicas, escolas para as crianças, ajudar missionários no mundo inteiro. Nunca sonhei com isso. Nunca sonhei que Ele nos ajudaria a tocar milhões com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu não sabia de nada disso. Mas Deus sabia. E quando falei, quero sua vontade perfeita, Ele falou comigo e disse, te chamei para ser um evangelista. Eu não removi esse chamado da sua vida. Faça a obra de um evangelista. Eu fiquei meio chateado. Nunca falou nada a respeito dos hotéis ruins. Nunca falou nada a respeito do Doni. Não falou nada. Graças a Deus eu segui o que Ele mandou fazer. Ou então esse ministério que Ele faz por Jesus não estaria aqui hoje. Então Ananias falou para Saulo, você não só deve conhecer a vontade de Deus, mas olha essa terminologia. Ele disse, e vejas aquele justo. A palavra justo quer dizer correto. Você deve ver aquele que é justo. E muitas vezes quando Paulo escrevia suas cartas, por exemplo, vou escolher agora Filipenses, ele falou, Paulo e Timóteo te cumprimentam em nome de Jesus Cristo. Agora, Paulo disse essas coisas, se você notar como ele falava em todas as suas cartas, não é mesmo? Quando você vai no hebraico, ou no grego, especialmente no hebraico, você começa a aprender algo. Jesus, quando Paulo dizia, Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, ou o que for, não se lia assim. No hebraico, Jesus era Josué. Então Paulo disse, cumprimentos em nome de Josué. Cristo no hebraico
hebraico quer dizer ungido. E quando usou o termo Senhor Jesus Cristo, era a mesma coisa dizer: te cumprimento em nome do Josué exaltado, do ungido. Ou seja, não é só um homem, mas o Messias. E escute aqui. Hoje, pouco a pouco, e até mesmo na mensagem pentecostal, nas mensagens fundamentalistas, estamos largando aquilo que Ananias disse para Paulo, que Deus queria que ele fizesse, visse o justo. Estamos tentando de tudo para resolver os problemas dos homens hoje, com a psicologia, com a psiquiatria, com a terapia, com o aconselhamento. Estamos tentando resolver os problemas do homem com educação maior ainda, tentando resolver o problema dos homens com tentativas e habilidades dos homens, e os problemas dos homens continuam sem resolver. Quero falar mais disso porque estas coisas, não importa quão exaltadas possam ser, não te mudam. A psiquiatria não pode te mudar ou te ajudar. A psicologia não pode te mudar ou te ajudar. Mas quando você ver a face de Jesus, quando você olhar para a face de Jesus Cristo, quando você olhar para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e vejas aquele justo e ouças a voz de sua boca, quando você ver a Ele, você nunca mais será o mesmo em toda a sua vida. Sua resposta não é a religião, não é a educação, não é a psicologia, não é aconselhamento, não é filosofia, não é psiquiatria. Sua resposta é ver Jesus, ver Jesus, ver Jesus, ver Jesus. Aleluia. Deus nos ajude em nossas igrejas a apresentar Jesus. Deus nos ajude a apresentar Jesus nas pregações. Deus nos ajude a falar de Jesus enquanto testificamos. Deus nos ajude a cantar a respeito de Jesus. Deus nos ajude a orar falando de Jesus. Deus nos ajude a viver vendo Jesus. Ver Jesus, ver Jesus. Tem um querido amigo que agora está com o Senhor. Pregou 11 anos na África como missionário. Estava pregando na Libéria, na África Ocidental. E aí, ele estava pregando em uma colônia de leprosos. E tinham esse prédio com centenas de africanos ali. E ele disse que o cheiro era tão forte que ele tinha que abrir a janela e ir até lá para tentar respirar por causa das feridas de todos os leprosos que estava com pus de tão podre. E ele disse que um pastor jovem chamado John Bohr era o nome daquele jovem, era quem estava interpretando para ele. E ele disse que notou uma garota africana que estava louvando e adorando ao Senhor e achou que era perspiração, na verdade, mas ele disse que era algo que saía do câncer dela, um líquido estranho. Era uma colônia de leprosos. E ele disse que Deus se moveu e de alguma forma pregou em meio a todas aquelas trevas e prisões, tocou aquele grupo de pessoas. E então ele disse que começaram a vir e começaram a aceitar a Jesus e começaram a orar pedindo perdão, e tudo isso estava acontecendo. E ele disse que John Ball, de repente, ele começou a saltar de alegria. Tinha uma mulher bruxa ali. Ele disse que era a mulher mais feia que ele já tinha visto na vida dele. E ela tinha sido possessa por demônios, só Deus sabe quantos anos. E ela agora
tinha mais de 70 anos. Os dentes estavam roídos. Já tinha comido carne humana, não uma vez, mas várias vezes. Ela era canibal. E ela estava envolvida em tudo que é bruxaria, envolvida em tudo que é sacrifício humano e terrível. E ela estava nesse culto. Ele disse que a viu por causa da feiura, a imagem dela era horrível. Lá na Libéria, na África Ocidental, naquela noite. E ele disse que de alguma forma, em meio aos poderes das trevas, a palavra de Deus penetrou e chegou ao coração dela e afastou as ondas tenebrosas, expulsou espíritos demoníacos, substituiu as trevas com a luz. E ele disse que o John Boy então começou a gritar e finalmente disse: irmão Trora, você está ouvindo ela? E ele disse que aquela bruxa velha estava ajoelhada ali dizendo: Jesus, eu te amo. Jesus, o Senhor me limpou com o teu sangue precioso. O Senhor me lavou e agora sou impecável. Falando em inglês, ela estava dizendo: eu te amo de todo o coração. O Senhor me lavou, o Senhor me salvou, o Senhor me libertou das prisões do inferno. Eu te agradeço, e o seu sangue limpou toda a mancha. Ele disse que o irmão Trora escutou e disse: eu estou ouvindo e estou feliz. Ele disse: mas você não entende. Aí ele começou a gritar e pular de novo. Ele falou: como assim eu não estou entendendo? Olha para aquela mulher, aquela bruxa, eu estou vendo. E ele disse, enquanto ela louvava a Deus: mas você não entende, irmão Trora, ela não fala uma palavra de inglês, ela não consegue nem dar bom dia para ninguém em inglês. Jesus salvou ela e batizou ela com o Espírito Santo. O irmão Trora falou que olhou para ela, e aquele exemplo mais triste de uma vida no pecado, na sujeira do inferno, de um apetite possesso pelo demônio terrível que veio do inferno. Ele disse que a face daquela mulher então começou a iluminar e brilhar, enquanto a glória de Deus vinha sobre ela. Ele não estava falando que ela ficou bonita, mas que a glória estava na vida dela, e literalmente dava para ver. O que você quer dizer? Estou falando que a maioria das igrejas não entendem, que a maioria dos pregadores não entendem, o que muitos cristãos não sabem. Ela tinha visto a Jesus, ela tinha visto o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Irmão, quando você vê Jesus, quando você vê aquele que é justo, você muda para sempre. Você está entendendo? Você muda para sempre. Estou querendo te mostrar algo aqui. Você está cansado da religião? Eu também estou cansado dela. Você pode falar: estou cansado de pregadores mortos, pregando sermões mortos para congregações mortas. Eu também estou. Você pode dizer: estou cansado aqui de ficar escutando o pregador. Olha, eu vou para a igreja e quase durmo, querendo sair dali para beber, sei lá. Eu sei do que você está falando, rapaz. Eu estou aqui para te dizer que se eu conseguir fazer você ver a religião, se você passar por cima dos sermões mortos que os pregadores mortos estão pregando para congregações mortas, se eu fizer você passar por isso, então posso te apresentar para o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, e vejas aquele justo que é Jesus. Irmão, quando você vê Ele, você nunca mais é o mesmo. Depois que você vê, você nunca mais é o mesmo. Quando você vê Ele, não importa qual é a cerveja ou o que você gosta de beber, isso já não tem o mesmo gosto. Quando você vê Jesus, os jogos de baralho não vão mais ser a melhor coisa da sua vida. Depois que você vê e tem um encontro com Jesus, e vejas aquele justo. Agora, continua assistindo essa televisão aí. Eu não acabei de pregar?
Estou falando de um Jesus. Estou falando de um Jesus que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não estou falando de um Jesus fraquinho, mambembe, não. Não estou falando de um Jesus que está pendurado em um crucifixo na frente do seu carro, ou pendurado no seu pescoço. Não estou falando de um Jesus histórico que está em um livro de história velho empoeirado. Eu estou falando de um Jesus que está vivo hoje. Eu estou falando de um Jesus que é a vinha. Ele é o quarto homem na fornalha. Jesus que está na cova dos leões com você. Aquele que o anjo disse: Jesus vai voltar de novo. Jesus que quebra as correntes, que quebra a prisão das trevas, que pode quebrar tudo que é coisa do inferno. Não importa qual o seu hábito, se é cocaína, se é álcool, não importa. Ele pode quebrar e te libertar. Esse Jesus, é dele que eu estou falando. Glória, oh glória. Aleluia, aleluia. Estou falando de Jesus, estou falando de Jesus. Semana passada, um querido irmão meu, ele falou assim: irmão Swagger, estou testemunhando para o irmão que mora ao meu lado faz meses. Ele disse que ele te odiava. Alguns de vocês começam a assistir com óculos assim, ó, no nariz, olhando para mim. E ele diz que te xingava, ligava a televisão só para te xingar. Eu gosto desse tipo aí. Pelo menos eles têm uma energiazinha, né? A maioria fica assim, ó. Eu testemunhava para ele, ele falava: eu não quero isso não. Não quero saber de ser crente não. A esposa dele foi salva, aí piorou. Tenta morar em uma casa onde você canta: oh, you're cheating hard. E ela está cantando: oh, amazing grace, how sweet the sound, oh, that saved a wretch like me. Oh, glória. Oh, ele ficou bravo, menino. Olha, ele ficou muito bravo. E 2 semanas atrás, ela disse: ele me falou que o programa estava passando. Ela escutou uma confusão lá embaixo, tipo como se um saco de batata tivesse caído. Pá! Pum, desse jeito. Ela saiu correndo, né, para a escada, olhou para baixo e ele tinha caído de joelhos, bem na frente da televisão, e estava dizendo: querido Deus, eu venho a Ti em nome de Jesus. Perdoe os meus pecados e como tenho vivido e as coisas que eu fiz, e confesso, Senhor, com minha boca e acredito em meu coração que o Senhor ressuscitou dentre os mortos e eu te aceito como Salvador. E ele estava chorando. Ele te escolheu, o Deus de nossos pais te escolheu. Aleluia. Senhor, o tempo está passando rápido, eu tenho que andar rápido. Que horas são, hein? Meu relógio está no horário de Las Vegas, então no meu relógio é 8h20, hein? Não só conhecer a sua vontade, não só ver o justo, mas ouvir a voz da sua boca. Em Hebreus 1:1,
Paulo escreve e diz: havendo Deus, antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ouvir a voz de sua boca, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Outro dia eu estava com o Gale Jackson. Muitos de vocês não conhecem o irmão Jackson, mas ele tinha uma das melhores igrejas nesta nação há uns 35 anos atrás. Estava me contando como Deus mandou ele ir para Nova Orleans, ouviu a voz de sua boca. E naquela cidade, Deus deu a ele um culto abençoado. Minha família foi tocada muito naquela cruzada. Tudo que fazemos, Deus nos mandou fazer, ouvimos a voz de sua boca. E para resumir, ele disse: para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, para hás de ser sua testemunha. Atos 1:8: recebereis poder depois que o Espírito Santo vier sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Quando eu era criança, apenas uma criança, uma mulher chegou em nossa pequenina igreja. Isso durante as épocas da guerra, 1943, ela pregou do Japão, era uma missionária para o Japão. E eu queria muito ir para o Japão. Eu tinha 8 anos de idade. Há 28 anos atrás, eu e a França escutamos o Phil Hogan pregar da China. Eu queria tanto ir para a China, queria mesmo. Quando era adolescente, escutei o Mars Platts pregar da África. E queria muito ir para a África, um desejo incontrolável. Todo missionário que já ouvia, eu queria ir para onde eles foram, para testemunhar. Outro dia um homem escreveu e falou: Jimmy Swaggart, Deus não te chamou para salvar o mundo. Eu escrevi para ele e disse: irmão, chamou sim. E é o que estou tentando fazer. Nesta noite, Ele te escolheu. A escolha é sua. Pode ser o céu ou o inferno. Pode ser drogas ou deidade. Pode ser Jesus ou Satanás. Ele te escolheu. O Deus de nossos pais te escolheu. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, enquanto declarei tua santa palavra, peço no doce nome de Jesus que o teu Espírito venha levar o que temos falado aqui nesta noite. Oh, querido Deus, peço com a tua ajuda e pela tua graça que uma convicção poderosa do Espírito Santo venha sobre toda pessoa. Foi o Senhor quem os escolheu. O Senhor os escolheu, de cabeça baixa e olhos fechados. Eu fiz o meu melhor nessa noite. Não conheço seu coração, sua vida, suas ambições, os problemas eu não conheço, mas Deus conhece. Estou te pedindo nesta noite para me ouvir, e você pela televisão, escute, pois Deus te escolheu. Ele te escolheu para muito mais do que uma vida de bêbado, uma vida de viciado em drogas. Ele te escolheu para mais do que uma vida de imoralidade, de rejeição, de rebelião.
Ele te escolheu para coisas grandes. Agora, quantos aqui nesse ginásio, nesta noite, podem dizer: Jimmy Swaggart, não estou vivendo corretamente, estou no caminho errado, não estou fazendo o que Deus quer que eu faça, eu sei disso, tenho problemas em meu coração e eu preciso de ajuda. Você pode orar por mim? É uma declaração simples. Você pode orar por mim? Eu prometo que não vou te envergonhar. Levante sua mão aqui embaixo primeiro. Ore por mim, não estou vivendo corretamente, estou no caminho errado e preciso de ajuda, da ajuda de Deus. Levante sua mão. Obrigado, obrigado. Aqui do meu lado esquerdo, nas arquibancadas, até desde aqui de baixo até lá em cima. Levante sua mão, por favor. Ore por mim, por favor. Deus está te vendo. Mais jovens e mais velhos também. Se você está no caminho errado, levante suas mãos. Até lá atrás, estou te vendo. Continue levantando as mãos. Continue levantando as mãos. Até lá atrás, estou te vendo. Aqui do lado direito, levante as mãos, por favor. Também estou te vendo. Obrigado. Obrigado, obrigado. Eu quero que todos se coloquem de pé, por favor. Se coloque de pé. Eu quero pedir a todo cristão aqui que realmente conhece a Deus, e sei que milhares de vocês aqui conhecem, quero pedir você para buscar e crer em Deus. Preciso da sua fé, da sua intercessão. Eles precisam de sua fé e sua intercessão. E quero que você peça a Deus para vir sobre esse lugar e tocar o coração dos homens, poderosamente como Ele deseja fazer. Enquanto estão orando, quero que todos que levantaram as mãos, como mencionei há pouco atrás e vou repetir, não vamos te envergonhar. Quero que você venha e fique de pé aqui. Quero que você venha crendo que Ele te escolheu. Ele te escolheu para conhecer sua vontade, para ver o justo e ouvir as palavras de sua boca e ser uma testemunha. Quero que você venha enquanto eles cantam agora. Just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, Sing it again, Thomas, please. just as I am, and waiting not to rid my soul of want, but to thee, whose blood can cleanse each spot, O Lamb of God, I come, just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, Quero que você olhe para o irmão Swaggart por um instante, por favor, e vocês assistindo pela televisão, eu quero que você também olhe para mim e preste bastante atenção. Nessa noite, enquanto tentei entregar estas simples palavras, meu coração está alegre porque eu sei
o que Ele tem preparado para você se você entregar toda a sua vida para Ele. Eu sei o que Ele fará por você. Eu sei o que Ele pode fazer e o que Ele fará. Já tentei falar dele, do Redentor. Eu quero que você veja Ele, espiritualmente falando. Jesus, o Salvador e o Redentor. Ele te escolheu e Ele quis que você estivesse aqui hoje. Agora me escute. Deus te escolheu não para uma vida de um inferno nas drogas, ou um inferno no álcool, ou uma mente que é perturbada. Ele te escolheu para coisas maiores, coisas melhores. E essa pode ser a noite, hoje pode ser o dia, pois o Deus de nossos pais te escolheu. Agora eu te apresentei a Ele pela graça dEle e vou te levar ao trono de misericórdia. E quero que você o aceite em seu coração. Ouvir a respeito dele não é o bastante. Sentir sua presença é maravilhoso, mas não é o bastante. Quero que você convide ele ao seu coração. Para toda a eternidade, você está para começar em um caminho que você nunca vai se arrepender de ter seguido a ele. O Deus de nossos pais te escolheu. Agora abaixe sua cabeça. Feche os olhos. Quero fazer a oração do pecador. Você não tem que fazer essa oração nem está na Bíblia, mas vou repetir o que está na Bíblia enquanto eu oro. E quero que você repita em voz alta comigo e creia de todo o seu coração. Chegou a sua hora, é o seu momento. Assim como Deus parou a Paulo, nessa noite Ele te parou e Ele vai te dar vida eterna. Agora vamos orar. Querido Deus do céu, eu venho a Ti em nome de Jesus. Estou cansado do pecado, de como tenho vivido. Eu quero algo melhor. Estou pedindo a Jesus para entrar em meu coração. E quero que Ele entre agora. Me limpe com teu sangue de toda mancha e pecado, de acordo com sua palavra. Romanos capítulo 10. Com a minha boca eu confesso Jesus Cristo, e em meu coração eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e que Ele vive. E agora eu aceito aquele que é justo, aquele que é reto, Jesus Cristo, em meu coração. Viverei por Ele, vou confiar nele e vou servi-lo de acordo com sua palavra. Agora, neste momento, eu estou salvo. Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! It was amazing.